O proprietário pretende instalar um sensor de presença para proteger o imóvel. O sensor deverá detectar movimentos de objetos e pessoas numa determinada região plana. A figura ilustra a vista superior da área de cobertura, setor circular azul, de um sensor colocado no ponto S. Essa área depende da medida do ângulo alfa em grau e do raio R em metro. Para aumentar o ângulo alfa ou o raio R, aumenta-se a área de cobertura do sensor. Entretanto, quanto maior essa área, maior o preço do sensor. Para esse fim, há 5 tipos de sensores disponíveis no mercado, cada um com as seguintes características. Então, nós temos o ângulo tipo 1 sendo ângulo de 15 graus e raio de 20 metros. Tipo 2, um ângulo de 30 graus e o raio de 22 metros. 3, ângulo de 40 graus e o raio de 12 metros. 4, ângulo de 60 graus e raio de 16 metros. E o 5, que é o ângulo de 90 graus e raio de 10 metros. Esse proprietário pretende adquirir um desses sensores que seja capaz de cobrir, no mínimo, uma área medida de 70 metros quadrados, com o menor preço disponível. Use 3 como valor aproximado para π. O proprietário do imóvel deverá adquirir o sensor do tipo, e aqui nós temos as nossas alternativas correspondentes aos tipos de sensores que nós temos disponíveis. Então, o que a questão vai nos pedir vai ser encontrar um sensor que consiga cobrir no mínimo 70 metros quadrados, a partir dessas opções aqui. Só que para calcular a área de um setor, a gente precisa fazer uma relação entre ângulo e a área total de um círculo. Então, para 360 graus, nós temos, isso vai corresponder a πr quadrado. Então, para um valor de alfa qualquer, de um ângulo qualquer, nós vamos ter então a área do nosso setor, certo? Como são grandezas diretamente proporcionais, nós vamos multiplicar cruzado. E isso vai nos resultar em setor, a área do nosso setor, sendo igual a πr ao quadrado vezes alfa dividido por 360. Mas, como ele nos deu o valor de π, um valor aproximado arredondado para 3, nós vamos ter então 3r ao quadrado vezes alfa dividido por 360. E ao simplificarmos o 360 com o 3, isso vai nos resultar em r ao quadrado vezes alfa dividido por 120, que aí vai ser a fórmula que nós vamos utilizar para resolver essa questão. Agora que nós temos a fórmula para calcular o nosso setor circular, basta a gente substituir pelas propriedades de cada um dos nossos sensores. Basta a gente substituir pelos valores. Então eu vou resolver primeiro o 1 aqui, em que nós vamos ter então 20 elevado ao quadrado vezes o ângulo, que é 15. Tudo isso daqui dividido por 120. E tudo isso aqui dividido por 120. Eu vou reescrevê-lo como se fosse 20 vezes 15 dividido por 120. Eu vou fazer isso porque vai facilitar bastante na hora que a gente for resolver essa conta aqui que nós temos. A gente consegue fazer algumas simplificações. Então, o zero é cortar com esse zero aqui. O 12 que nós temos aqui agora, a gente consegue simplificar com esse 2 aqui. Então, tudo isso daqui vai ficar 1 e vai ficar 6 aqui no denominador. E a gente consegue simplificar 15 com o 6 aqui embaixo, que aí nós vamos ter 2 e aqui em cima nós vamos ter 5. E o 2 aqui no denominador, a gente consegue simplificar ele mais uma vez com esse outro 20 aqui. Então, nós vamos ter 10 aqui no lugar do 20 e aqui no denominador vai ficar 1. Tudo isso vai nos resultar em 10 vezes 1 vezes 5, que vai nos dar 50 metros quadrados. 50 metros quadrados é menor dos 70 metros quadrados que o proprietário pediu. Então, a gente vai descartar o nosso sensor 1, certo? Vamos então para 2, em que ele nos dá o raio de 22 e o ângulo de 30 graus. Tudo isso daqui dividido por 120. Vou escrever daquela mesma forma que eu mostrei anteriormente, e isso daqui vai nos facilitar na hora de fazer a divisão. Então, primeiramente, a gente consegue cortar esse 120 com o 30, que isso daqui vai ficar 1, e aqui embaixo vai ficar 4. E o 4 dividido por 2 aqui, nós vamos ter 2, simplificando por 2 vai ficar 11, e 2 no numerador, e simplificando novamente o 2 pelo outro 22, nós vamos ter 11 aqui no denominador e 1 aqui no numerador.
Então, tudo isso daqui vai ficar 11 vezes 11, que vai resultar em 121 metros quadrados, que é uma possibilidade de resposta que nós temos. Para a gente dar continuidade ao nosso exercício, eu vou pegar isso daqui, eu vou só encolher para a gente ter mais espaço para desenvolver as demais. Vamos para 3, então, em que nós vamos ter 12 elevado ao quadrado vezes 40, e isso daqui dividido por 20. Vai escrever daquela mesma forma, 12 vezes 40, dividido por 120. Eu vou cancelar esse zero daqui, e eu vou cancelar esse 12 daqui com esse 12 daqui. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4. Então nós vamos ter 12 vezes 1 vezes 4. E isso daqui vai nos resultar em 48 metros quadrados, que não é uma possibilidade que a gente possa ter, porque a gente vai querer áreas iguais ou maiores de 70 metros quadrados. Vamos resolver a 4 aqui, em que o sensor fornece um raio de 16 metros, então 16 ao quadrado vezes 60 dividido por 120. Para facilitar um pouco, eu vou cortar esses zeros aqui, e o 12 aqui eu vou simplificar por 4, e aqui onde tem 16 vai ficar 4, e aqui vai ficar 3. E novamente a gente consegue simplificar o 3 pelo 6 aqui, onde vai ficar 1, e aqui vai ficar 2. Então nós vamos ter 4 vezes 16 vezes 2. 2 é a mesma coisa que 60 menos 32, porque aqui no 160 é 16 vezes 10 menos 16 vezes 2. E isso daqui vai nos resultar em 128. Então, a área coberta será 128 metros quadrados, que vai ser uma alternativa aqui pra gente. Vamos então para a nossa 5, em que ele vai nos dar 10 metros de raio, vai ficar 10 ao quadrado, vezes o nosso ângulo alfa, que é 90, tudo isso daqui dividido por 120. Vou fazer aquele mesmo esquema que eu estava organizando as nossas ações, 10 vezes 10 vezes 90, e isso daqui dividido por 120. Vamos então simplificar o nosso 90 e o nosso 120 por 30. E isso daqui vai ficar 3 e aqui 4. Isso daqui vai ficar 300 dividido por 4. O 300 aqui a gente consegue dividir ele por 4. Então isso vai ficar 300 dividido por 4. Isso daqui vai dar 7, porque 7 vezes 4 vai dar 28, menos 28. Isso daqui vai nos ficar em 2, abaixamos o zero e fica 75. 5 vezes 4 vai dar 20, menos 20, daqui vai ser igual a zero. Então, fazendo essa divisão, nós vamos ter então que esse sensor cobre 75 metros quadrados. E também é uma opção válida. Vamos observar os resultados que nós obtivemos na 2, na 4 e na 5, porque elas vão cobrir mais 70 metros quadrados. Só que, quanto maior a área, mais caro vai ser o nosso sensor. Então, a nossa melhor opção vai ser o sensor do tipo 5, porque ele vai cobrir mais 70 metros quadrados e ele vai ser o sensor mais em conta. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Espero que eu tenha te ajudado. E é isso.